Por que eu larguei tudo e fui viver outras coisas, fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem e buscar um caminho diferente, né? E o que eu larguei? Quem sou eu? O que eu faço? Meu nome é Igor, eu sou Head de Marketing da Academia Lendária, uma das maiores comunidades de inteligência artificial para negócios do Brasil. E eu larguei a faculdade de Direito no 4º ano. Eu larguei um concurso público onde eu tinha uma estabilidade boa e me deixava confortável, vivendo uma vida que eu tinha tudo e que eu não me preocupava muito com essas questões de subsistência, né? Questões financeiras. Só que eu tinha um trabalho que era um saco e que eu odiava fazer. E também eu saí da minha cidade no momento que eu resolvi sair da faculdade de Direito. E nesse meio tempo eu mudei de cidade 4 vezes, né? Porque eu estava sempre me movimentando e fazendo alguma coisa. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu fiz um vídeo pro Instagram outro dia, se você olhar meu Instagram aqui embaixo, você vai entrar lá e vai achar, porque ele tá fixado, onde eu conto um pouco dessa história, um pouco assim, um resumo de tudo que aconteceu. Quando eu, saí da faculdade de Direito, depois tentei empreender, não deu certo, depois fui pro banco e tudo mais. E essa jornada, que começou faz 10 anos, foi em 2016, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, me trouxe até aqui onde eu tô hoje, né? Tenho um trabalho que eu gosto de verdade, faço coisas que eu gosto de verdade, que é criar, que eu acredito, que é vender, que é aprender, ser desafiado, né? Tenho acesso a pessoas muito fodas que me ensinam todo dia, então, eu tô num ambiente muito próspero, sabe? Um ambiente muito saudável, um ambiente que eu nunca tive antes, assim, nesse sentido, nesse aspecto. Um ambiente que é muito bom de estar, muito prazeroso de estar. E eu só cheguei aqui depois de uma longa jornada de entender, de fato, o que eu queria fazer. E aí, o que aconteceu? Você pode estar agora numa universidade, você pode estar estudando para fazer algo, e era onde eu estava em 2016, estava no 4º ano da faculdade de Direito, terminando o 4º ano. Eu tinha ótimas notas, minhas notas eram extremamente altas. Inclusive, quando eu abandonei a faculdade, tem um setor lá que eu não me lembro como é que chama, que é um setor tipo que cuida dos alunos, assim, Progerd, alguma coisa assim, Progep, uma parada assim, que tem esses nomes no governo, é uma faculdade federal. E aí tem um setor que ele cuida dos alunos, o que está acontecendo e tudo mais. E aí eles me chamaram lá, porque eu não tranquei matrícula, eu fui evadido, né, parei de ir só. E aí eles me chamaram lá porque eu estava como evadido e as minhas notas eram boas. Aí a coordenadora lá, pedagógica, me falou, pô, mas por que tu tá parando de vir? Tu vi tuas notas, só tem nota boa, teu coeficiente é alto. E aconteceu alguma coisa e tal. E aí eu falei, minha vida tava meio que desabando, tava no 4º ano da faculdade de Direito, trabalhava, escritório de advocacia, namorava, morava com a minha namorada, então era um negócio que eu não fazia mais nada, tinha vida. Só que eu não tinha vida porque eu não fazia nada que eu gostava, de fato, saca? A faculdade era um saco. Era um chato demais, entendeu? As aulas eram chatas demais, era um saco gigante, assim. Tanto que chegou uma época que eu parei de assistir aula. Então eu ia só pra faculdade pra ficar jogando truco. E depois só ia fazer prova. O trabalho, ele era legal até, porque o meu antigo chefe, ele era muito gente boa e muito legal, tanto que eu tenho uma relação com ele até hoje, assim, de amizade, 10 anos depois, morando em outro estado, eu ainda falo com ele. Só que o trabalho era algo que rapidamente ficou chato pra mim, entendeu? No início era desafiador, eu comecei a aprender, só que aí depois eu meio que senti, aprendi a fazer essas paradas, agora é só repetir. E aí ficava, tem que repetir isso. É realmente um saco, entendeu? E aí chega uma hora que eu desanimei, eu não queria ser advogado, não via uma perspectiva, não via um porquê daquilo. E eu fiquei, o que eu vou fazer na minha vida, cara? Sou pobre, ganho pouco dinheiro, tô aqui no direito, posso ganhar muito dinheiro aqui, se eu quiser, tem essa possibilidade. Meu chefe viu que eu era bom, viu que eu era inteligente, que eu era acima da média, ele viu que, esse cara é diferente. Aí ele ficou meio maluco, assim, falou, caralho, esse cara é muito bom, E ele já começou a me dar visualização de trabalhar com ele, de fazer grana. E aí eu pensei, tem uma possibilidade aqui, eu posso trabalhar com ele, posso fazer muita grana, uma grana que eu nunca fiz. E, enfim, minha vida vai ser essa, advogar e tal, vou ter dinheiro, vou ter conforto, mas, alguma coisa não tá batendo.
E aí no final eu larguei isso tudo, essa possibilidade, para empreender e fazer arte. Que era uma coisa que num momento de crise, onde eu estava no estresse absurdo por causa da faculdade, do trabalho e da minha relação com os meus pais e com a minha namorada, minha ex-namorada, né, na época, eu acabei, tipo, meio que as coisas foram implodindo, assim. Tipo, eu saí de casa, fui morar com a minha namorada, depois eu terminei com a minha namorada, aí depois a faculdade começou a ficar uma bosta, eu não conseguia mais assistir aula e larguei de mão tudo, assim, parou de fazer sentido. Aí o trabalho eu já não conseguia mais performar no trabalho, não conseguia fazer as coisas direito. Então foi meio que um burnout de tudo que eu tava empilhando há vários anos, né? Porque eu fiquei 4 anos na faculdade completos, eu saí assim no finalzinho do quarto, né? Já ia começar o quinto. E aí, porra, as coisas tudo implodindo. E eu pensei, foda-se, mano, eu vou fazer o que eu quero fazer, saca? O que eu acredito em fazer. E foi um choque pra todo mundo, né? Imagina, minha família. Tipo, o cara tava no 4º ano da faculdade de Direito, tipo, ó, nossa, Igor, era referência, entendeu? Tipo, de direito, faculdade federal, tem todo esse elitismo em volta, né, como se fosse grande coisa. E aí eu tive que enfrentar tudo isso, tipo, todos essas, nossa, ele tá maluco, ele que... Aí começa a fazer arte, comecei a fazer música na época, comecei a cantar rap e tal, né, e comecei a me expor mais também, várias coisas aconteceram, aí eu, pô, criei uma empresa de camisetas, que fazia camisetas, depois mudei pra Floripa, aí criei um e-commerce, criei uma marca, e aí tudo isso acontecendo, e tipo, e as coisas eclodindo, assim, tipo, um monte de coisa nova, um monte de dificuldade, um monte de dor e sofrimento do que eu já vinha acumulando do passado, e aí lidando com todos esses processos, e aprendendo a lidar com isso, me desenvolvendo, entendeu? E aí no meio dessa loucura que eu tava em Florianópolis, que eu tinha saído do Rio Grande do Sul, eu passei num concurso público. Passei não, né? Eu fui chamado, porque eu já tinha feito o concurso na época que eu tava no Direito, um pouco antes de eu sair do Direito. E aí eu fui chamado para esse concurso público, né? E eu pensei até em não ir, assim, pensei, cara, será que faz sentido? Um banco não tem nada a ver comigo, trabalhar dentro de um banco, mano. Já acabei de sair do Direito porque era um saco. Só que eu não tinha dinheiro, velho. Tipo, tinha nada de grana, tava quebradaço, o negócio não tava dando certo, não sabia como fazer dar certo, não tinha conhecimento, não tinha conexão, não tinha contato com ninguém, assim, que empreendia de fato, que se desenvolvia e buscava esse conhecimento. E aí eu pensei, pô, vou levantar um caixa nesse banco e aí vou fazer as coisas direito, com recursos e tudo mais. Aí eu fui pro interior do Rio Grande do Sul, lá, interiorzaço, cidade pequena. E aí comecei de novo a estudar como montar um e-commerce, como montar uma marca. Aí eu conheci o digital, as coisas foram acontecendo, entendi, porra, aqui tem um mercado digital, infoproduto, pô, não preciso ter estoque, escala. Aí eu comecei a estudar tráfego pra caralho, comecei a estudar copy depois, lançamento. Aí entrei na do Érico 6 em 7, eu queria fazer o 6 em 7, ficava alucinado nessa porra. Até o momento que eu não conseguia, tipo, dar certo no digital, que é o que ganhar muito dinheiro, né, como os caras vendem por aí, pra ponto de sair do banco, porque a minha ideia era, cara, vou fazer o primeiro 6 em 7, já vou sair do banco, tá com 100 mil na conta, já dá de sair e depois ir fazendo vários outros 6 em 7. Só que isso não rolou, eu fui ganhando mais maturidade também, entendendo que não era assim que a banda tocava. E, posteriormente, cheguei num ponto de ruptura que eu tive que sair do banco porque eu não aguentava mais. Falava, porra, de novo, tô aqui 4 anos fazendo essa merda, não faz sentido pra mim, vou ter que pular fora. E aí foi o momento que eu realmente comecei a viver o digital, de fato, assim, porque antes era jornada dupla, né? E eu tinha aquela segurança ali do banco. Depois que eu saí, não tinha mais o dinheiro do banco entrando, então eu tinha que ir com tudo. E foi o que eu fiz. E foi o que me impulsionou mais, assim, fez o mais eu me desenvolver, sem dúvida, foi queimar esses barcos e sair de, tipo, nem voltei pra minha cidade, né? Eu tava no Rio Grande do Sul, mas eu tava em outra cidade, depois eu já fui pro interior de São Paulo, depois conheci pessoas, conectei com projetos, entrei no projeto do Jean, depois entrei em outro projeto da Ucrânia, depois entrei no projeto do Alan, e aí depois vim pra Floripa, onde eu tô agora, e as coisas aconteceram nesse sentido, de eu conseguir fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto, ganhar dinheiro, me desenvolver em todos os aspectos e realmente sentir que as coisas deram certo, né, nesse sentido, né? E isso é muito louco. Só que lá no Instagram, quando eu fiz aquele vídeo, é um vídeo de 3 minutos, entendeu? Onde eu vou falando assim algumas coisas pontuais que
que aconteceram, só que talvez o que eu não tenha falado lá e o que eu falei aqui é que isso começou em 2016, velho, esse movimento. Foi quando eu saí da faculdade. Então, de lá até aqui são quase 10 anos, pai. São quase 10 anos, entendeu? Pra eu sentir esse lance de, nossa, olha aqui. Porra, eu não tava maluco, não. Eu acho que o que eu fiz fez sentido, saca? Era mais ou menos aqui que eu queria chegar. É óbvio que a gente nunca, não existe um ponto final, né? Tipo, ainda tem muita coisa que eu quero, mas é o lance de sentir satisfeito ao mesmo tempo que você é um inconformado, né? Você se sentir grato e honrar a sua história. E aí esse é o ponto principal do porquê eu tô gravando esse vídeo. É você honrar a sua história, né? Você só vai poder subir de nível e fazer as coisas que você quer fazer com confiança, força, voracidade, quando você honrar a sua história, quando você olhar para trás e falar, não, isso aconteceu, isso faz parte da minha vida e eu não preciso esconder nada de ninguém, entendeu? Eu sou grato por isso ter acontecido, foi o que aconteceu, eu fiz porque eu tinha que fazer, era o melhor que eu conseguia na época e a galera hoje em dia se compara muito, né? Mas a partir do momento que você entende e honra a sua história e diz, nossa, cara, isso que eu fiz, ó, não foi, pode não ter sido a melhor decisão, pode não ter sido o mais correto, mas foi o que eu fiz, foi o que eu podia fazer e eu fiz o melhor que eu podia. E se orgulhar disso, entendeu? E, porra, eu fiz o que dava de fazer, fiz das unhas carne, não sei nem se é assim que se pronuncia, né? Acho que eu falei errado. E as coisas aconteceram. Tipo, não foi perfeito, mas foi como foi possível. E aí você honra a sua história e cada vez que você honra a sua história, você fica mais confiante, né? Você se sente mais leve, você consegue, consequentemente, viver de uma forma que você flui sobre as coisas, você flui pelas coisas, você entende as coisas, você consegue não se desesperar com as coisas, né? E quando você tá assim, tudo é mais fácil, né? Tudo é mais tranquilo, tudo é resolvível. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu tô gravando esse vídeo mais pra mim do que pra vocês, na verdade. Com certeza isso pode gerar algum valor de você entender um pouco da minha experiência e absorver pro seu caso. Mas isso é muito de eu estar aqui honrando minha história, que foi o que aconteceu, de eu sair lá do Rio Grande do Sul, sair da faculdade de Direito, tipo, enfrentar uma bad gigante, de me afastar de todo mundo, me afastar da minha família e terminar um relacionamento, já estava sem amigos porque eu estava trabalhando, estudando e namorando há muito tempo já, então me desconectei de todos os meus amigos. E aí chegou um momento que eu fui morar sozinho, sem ninguém, sem falar com meus pais, que a gente estava brigado, sem falar com a minha ex-namorada que a gente tinha terminado, sem falar com meus amigos porque a gente tinha se afastado. E aí sobrou eu, num estado de vulnerabilidade absoluta, com pouco dinheiro, pagando aluguel, com tudo racionado. E esse momento foi um momento duro, difícil, mas ao mesmo tempo glorioso, porque me construiu de uma forma que nenhum outro momento talvez da minha vida tenha me construído, né? Então eu sou muito grato a isso. E aí eu honro isso, eu honro esse momento, que não é bom, óbvio que não estou glorificando o sofrimento, mas que é meu momento, é minha história, é parte da minha vida. Então eu honro ele, eu não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho remorso, não tenho culpa. Eu tenho ternura por aquela pessoa que estava lá, tenho afeto, tenho amor por olhar essa pessoa e ver que, cara, você tava com dificuldade, você passou por isso, mano. Você avançou, você não deixou a parada te derrubar. Você foi pra frente, você saiu de lá, você construiu, você fez na unha a parada e a parada aconteceu. Então isso é seu, tá ligado? Isso é seu, ninguém tira isso de você. O que você fez. Foi o melhor? Não. Foi o ideal? Óbvio que não, mas foi o máximo que você podia fazer naquele momento. Nossa. E entender isso é uma virada de chave gigante, né? Porque hoje a gente continua agindo, a gente continua buscando, a gente continua criando e a gente também não vai ser perfeito, a gente não vai ser o ideal, né? A gente não vai ser a pessoa à prova de erros,
Mas se você tem o sentimento, né, e a percepção que, cara, eu não consigo fazer o melhor, mas eu consigo fazer algo, e o que eu consigo fazer hoje é isso, e você faz, isso é uma coisa que vai te deixar de consciência muito tranquila, que você está fazendo o que dá de fazer, o máximo que você consegue fazer. E isso evita que você paralise, né, com uma projeção de perfeição e de ideal. Então, esse é o ponto principal de honrar a sua história e de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Você estar consciente de fazer e executar o máximo que você pode fazer nesse momento, por mais que não seja o mais perfeito, mas é aquilo que é possível, né? Então, se isso fez sentido para você, eu gostaria de ouvir alguma reflexão que rebatesse essa minha reflexão, que trouxesse algo que juntasse com a sua reflexão, a minha reflexão e trouxesse algo para a gente refletir em conjunto, né? Que estimulasse esse pensamento, porque ele é um pensamento muito fértil para mim, muito benéfico. E aí eu gosto de ler essas coisas. Então, se você sentiu algo ao ouvir isso, comenta aqui embaixo, que vai ser muito bom ler você, responder você também. E se isso faz sentido para alguma pessoa que você sente que está agoniada em relação a todo esse querer que é nos vendido, né? Através das mídias, através da internet, todo esse desejo, se você conhece alguém que está passando por isso, que sente isso e que precisa honrar a sua história e olhar para ela com mais carinho e ternura, em vez de se cobrar tanto e querer ser algo que talvez não seja, ou que nunca foi, ou que talvez nunca será, manda esse vídeo para essa pessoa que é possível que, não digo que mude completamente, né? Que cada um tem sua trajetória, mas que dê uma direção e que dê um esclarecimento, né? Que no final é essa a intenção, de trazer um esclarecimento. Tamo junto e até o próximo vídeo.